Vai fazer plim-plim. Gente, espera. Ah lá, pode? Estamos gravando. Legal. Então tá bom, então vamos lá, deixa eu começar explicando para vocês. É muito engraçado isso, porque na época que eu estava fazendo o singular, eu tinha um professor de química chamado Cláudio Ferreira, que era o meu pai. E a gente, né, naquela época, eu tinha vergonha, né, de falar isso, não sei como que as pessoas iam lidar com essa situação, não sabia se chamava de pai, ou de Cláudio, ou de professor. Depois, quando a gente fica velho, aí a gente vai ficando cara de pau mesmo, a gente nem liga. Então, os que vos fala aqui é o meu pai também, então, além dele ter sido meu professor de química, o favorito, com certeza, é o meu pai, e com certeza ele me inspirou muito para gostar de química. Eu não sei se é uma coisa que estava no sangue, mas era realmente a matéria que eu me dava melhor, que eu mais gostava, e a gente sempre teve uma interação muito boa com a química. E o que eu mais me interessava na época em procurar fazer farmácia é porque eu me interessava bastante pela parte de cosmetologia. Era o que eu mais gostava, então eu, através dos encontros profissionais, eu fui em busca de procurar se eu faria diretamente a química para trabalhar com essa parte de cosmetologia ou com farmácia. E eu lembro que tinha uma farmacêutica lá no encontro profissional, antiga, e eu quando parei para falar com ela, tinha um grupinho de pessoas conversando, e ela justamente explicava como que era o modo da fabricação de um shampoo dentro da indústria. Então ela explicava que eram litros que se faziam, então tinha um misturador para fazer essa produção de shampoo, e como que se verificava a viscosidade daquele shampoo no controle de qualidade, e aquilo foi me encantando de uma certa maneira que eu falei, é isso, eu vou fazer farmácia porque eu quero trabalhar na área de cosmetologia. Aí o que aconteceu foi que lá dentro da faculdade você encontra um universo gigantesco de possibilidades de aonde você pode trabalhar. E aí na própria faculdade, fazendo estágios nas diversas áreas que o farmacêutico pode atuar, que aí a gente vai criando mais gosto ainda pela coisa, e eu acabei que fui para uma área que eu falo assim, não é diretamente relacionada à cosmetologia, mas eu acabo não deixando ela de lado, eu uso bastante, e hoje eu sou uma farmacêutica, que a gente chama farmacêutica magistral, que é uma farmacêutica que trabalha com farmácia de manipulação, e hoje eu sou farmacêutica responsável e proprietária de uma farmácia de manipulação veterinária, que é a Farma Bichos. Nós temos uma unidade aqui em Santo André, uma unidade em Santos, e agora, recentemente, inauguramos uma unidade em Guarulhos. Então, eu cuido da produção de medicamentos manipulados exclusivamente para animais. E alguns dos itens que a gente faz está dentro da área de cosméticos, como shampoos medicamentosos, sprays, loções para animais atópicos, né, que precisa de um tratamento aí para pelo, para pelagem, fora uma linha de produtos que a própria Farmabichos tem, que é toda uma linha também de embelezamento, de cosméticos e higiene. Legal, nossa, nossa. E agora, em termos, bom, já deu para perceber que realmente é a que a gente sempre diz para eles, né? Para você escolher uma profissão, você, no próprio colégio, as próprias matérias que você tem mais afinidade, né, acabam te direcionando, né? É o caso de você ter uma afinidade por química, física, química, biologia, claro que você direciona para uma área de biomédicas, biológicas. Eu gosto mais da matemática, né? Então, dá para perceber isso, que, né, é uma tendência que a gente acaba tendo. Legal. Tá? Ô, pessoal, pode perguntar, pelo amor de Deus, senão eu vou ficar eu só conversando com a filha aqui, tá? E eu converso muito com ela o dia inteiro. E de farmácia, né? Você entende bastante, de farmácia, né? Eu entendo bastante. Tá? Então, pode perguntar. Vamos lá. Vamos, Giovana. Vamos, Agatha. Olha aí a Beatriz, obrigado.
Quais as áreas que você pode trabalhar na farmácia, Mariana? Virei um farmacêutico, só dou injeção? Então, funciona da seguinte maneira: o farmacêutico, ele tem uma imensidão de áreas que ele pode atuar, tá? Eu vou tentar dar uma departamentada para vocês conseguirem visualizar e entender mais ou menos quais os caminhos que a gente pode chegar, tá? Então, dentro ali da faculdade, primeiro vocês vão fazer uma nova opção do que vocês querem seguir, né? Quando vocês forem já um profissional da área. Se vocês vão ficar voltados mais para uma área que a gente chama industrial, ou para uma área mais de análises clínicas, tá? Se você vai para essa área que a gente chama mais industrial, tem a possibilidade de vocês trabalharem dentro da indústria farmacêutica, que aí dentro da indústria farmacêutica isso também é departamentado, então vocês podem trabalhar com a produção, com o controle de qualidade desse medicamento, com pesquisa e desenvolvimento, com farmacovigilância, que é um estudo de reações adversas desse medicamento, com pesquisa clínica, com assuntos regulatórios, que é o que vocês vão estudar mais da legislação de aprovação e alguma alteração desse medicamento, tudo isso dentro da indústria. Demora para aprovar a Pfizer, mas não aprova a Coronavac, é isso? Exatamente, é da parte de assuntos, é uma mistura, né? Quando você vai fazer, por exemplo, falando sobre vacina, para o pessoal conseguir entender melhor até como funciona isso, quando você vai fazer essa aprovação dessa vacina, primeiro precisa passar por aquilo que a gente chama dos estudos de fase 1, estudos de fase 2, e quem faz isso? É o pessoal da pesquisa clínica. Então, ali tem envolvido médicos, farmacêuticos, enfermeiros, tem todo um pessoal da área da saúde que cuida dessa parte de pesquisa clínica, que são os estudos para que esse medicamento vá para aprovação no mercado, né? Muitas vezes ele pode partir de dentro da própria indústria que faz essa solicitação de aprovação do medicamento, ou existem também empresas que só terceirizam essa pesquisa clínica para essas indústrias farmacêuticas. E aí ela feita, a grande maioria dos seus profissionais são farmacêuticos, né? E aí sim, depois que esse medicamento está aprovado no mercado, o que você precisa? Você sempre precisa retratar para a vigilância sanitária sobre esse medicamento, seja ele uma vacina, ou seja um Tilenol, por exemplo, que a gente tem em casa, que a gente toma para dor de cabeça. Esse medicamento tem que passar por uma série de aprovações da vigilância sanitária também para estar no mercado. Quem cuida dessa parte toda documentacional desse medicamento, então, por exemplo, a aprovação, bula, ou às vezes alguma alteração que você vai fazendo no processo de fabricação, você precisa primeiro ter uma liberação da Anvisa. Então, quem cuida de toda essa documentação é o farmacêutico que trabalha com assuntos regulatórios. Só para vocês entenderem a imensidão da coisa. Ah, mas eu não gosto de trabalhar com documento e tal. Então, eu gosto de trabalhar na área de produção. Vai trabalhar na área de produção, vai comandar toda uma equipe de como que é o processo, a documentação dessa ordem de produção. Normalmente o farmacêutico é o responsável por todo esse processo. Ah, não, eu gosto da qualidade. Existe também o controle de qualidade, que tem os farmacêuticos ali do controle de qualidade que vão verificar durante o processo de produção a matéria-prima que se utiliza para esse medicamento, se está tudo dentro de especificações de conformidade para dar continuidade nesse processo produtivo. Então, isso tudo são farmacêuticos que trabalham em diferentes áreas. Eu até costumo brincar que o farmacêutico, ele é um pouco de tudo. Quando ele está ali na pesquisa clínica, ele é um pouco do médico, ele é um pouco do pesquisador. Quando ele está nos assuntos regulatórios, ele é um pouco do advogado, porque ele tem que entender bastante de leis. Quando ele está no processo produtivo, ele é um químico, porque ele tem que entender da mistura da composição, do que vai oxidar, do que vai reagir, do que vai formar. Quando ele está no controle de qualidade, ele é um biólogo, porque às vezes ele tem que fazer alguma análise microbiológica daquilo, mexer em equipamentos de HPLC para ver o teor
daquele medicamento. Então, eu costumo brincar que ser farmacêutico e fazer a faculdade de farmácia é difícil, porque a gente é uma junção de vários profissionais para poder depois trabalhar nessa indústria. E dentro também, se vocês escolherem a parte de ir para a indústria, vocês ainda podem escolher, que é no meu caso, uma farmácia de manipulação, que na verdade é uma indústria em miniatura funcionando. Então, dentro da farmácia, aí dependendo do porte dela, um farmacêutico, até 10 farmacêuticos trabalhando, mas numa miniatura, né? Num processo menor do que na indústria, porque a gente faz lotes individuais dentro da farmácia de manipulação. Na indústria, a gente vai fazer um lote gigantesco de toneladas de medicamentos para poder distribuir aí para as drogarias, né? Ou então, ser um farmacêutico de drogaria, que hoje o farmacêutico de drogaria, ele é super bem reconhecido, hoje ele não é mais aquela visão de um farmacêutico que só fica no balcão dispensando medicamento, ele tem todo um cuidado de medicamentos controlados. Hoje o farmacêutico ele já pode prescrever alguns medicamentos na drogaria, ou então, vocês podem escolher para ir para um outro lado, que é o que a gente chama de análises clínicas, né? Esse lado da análise, que é o que a gente fala que a profissão é farmácia e bioquímica. Então, se vocês escolherem ir para o lado da bioquímica, vocês podem trabalhar num laboratório de análises clínicas, tão igual o biomédico, que eu sei que muita gente tem essa dúvida quando vai fazer, procurar a palestra de farmácia, sempre, às vezes, está na dúvida se eu faço biomedicina ou eu faço farmácia. Então, escolhendo a profissão de farmácia, vocês podem, sim, atuar na área de análises clínicas, dentro de um laboratório de análises, dentro de um hospital, como farmacêutico clínico de hospital ou de laboratório de análises. Pode também escolher ir para uma área forense, né, que hoje está bem reconhecida, né, ultimamente a gente escuta bastante falar da área forense, que também um farmacêutico pode atuar nessa área. Nossa, eu falei bastante, né? Ele falou que não era uma palestra, eram respostas, mas eu praticamente dei uma palestra. Eles estão perguntando, eu estou tentando também agora, eu vou tentar, por favor, por favor, pessoal, as perguntas vão passando, talvez o professor aqui coma alguma, não vai ficar bravo. Não respondeu, escreve de novo, tá bom? Mariana, pelo que eu entendi... Sim, e também o que eu for falando e não for entendendo, também pode ir perguntando, que eu tento explicar melhor. Mariana, eu vi algumas perguntas, estou tentando juntar, sobre a parte de pesquisa. É uma velha dúvida, tá? Deixa eu comentar com você. É uma velha dúvida porque, infelizmente, às vezes até nós mesmos acabamos não valorizando o país que temos, né? Então, normalmente, quando entra o assunto pesquisa, surge sempre aquela dúvida, puxa, né? Caramba, né? Será que o Brasil faz pesquisa? Não é melhor eu ir para fora, porque eu vou lá, porque lá pesquisa tal? E eu acho que é uma pergunta legal para você, porque, né, você tem amigos no Butantan, né, que eu conheço, né, obviamente. Então, acho que você consegue responder. É tão ruim assim a pesquisa em nosso país? Não, nem um pouco. E até foi interessante tudo isso que aconteceu, uma tristeza, mas de uma certa forma, essa visibilidade que se deu ao Butantan, as vacinas do Butantan, para as pessoas entenderem o quanto o país tem capacidade para isso e o quanto as pessoas não sabiam que a grande maioria das vacinas que são dadas, por exemplo, através do SUS mesmo, nos nossos bebês, são fabricadas pelo Butantan. E nós, farmacêuticos, desde que começou, teve o início dessa pandemia, falava, mas a vacina é do Butantan. E a gente falava, ótimo, aí que eu vou tomar mesmo. Porque a grande maioria das nossas vacinas são feitas, fabricadas aqui no Brasil, pelo Butantan, e são vacinas que estão aí há muitos anos no mercado, eficientes, de excelentes pesquisadores,
e que se dedicaram muito para chegar aonde estão chegando com a própria vacina. A tecnologia hoje, por exemplo, da Coronavac, vem da China, mas eles já fizeram toda a planta, a estrutura para produzir a vacina totalmente nacional, e isso para a gente é maravilhoso e é exatamente para fortalecer mais ainda a área farmacêutica. Legal. A gente tem mais ou menos. Isso é um hábito ruim do brasileiro, achar que não, nós somos sempre um pouco menos. Eu acho que nós somos sempre 2 vezes mais. Isso é importante. Agora, deixa eu voltar um pouco para a escola. Né? Eu estou no colégio, estou fazendo colégio, e eu tenho aula de química, eu tenho de biologia, tenho de física, eu tenho de matemática. Eu vou usar isso na faculdade? Olha, usa... Desculpa, matemática eu sei que tem que usar, porque senão você não pode calcular seu lucro. Então... Isso aí, todas as profissões, né, vão precisar um pouquinho. Mas eu costumo brincar com todo mundo, não sei se eles vão até entender a brincadeira, mas na faculdade de farmácia, claro, além da biologia, que a gente tem muito, da química, que é 80% aí da faculdade, no primeiro ano, a gente tem algumas matérias que é a matemática e física. Mas aí eu falo para todo mundo, gente, não se assustem com física. Física não é igual espelho que vocês aprendem, tá? Que, tipo, é humanamente impossível de entender essa matéria. Eu lembro que quando eu fazia cursinho, entrava o professor que dava aula de espelho, eu saía, porque eu falava, gente, quantas questões vai cair no vestibular de espelho? Uma, essa eu vou errar, porque é impossível. Então, a física lá da faculdade de farmácia não é espelho, tá? É um negócio bem fácil para saber parte de dimensão, porque depois até no futuro vocês vão entender lá na fábrica, num processo produtivo, vocês vão ter que entender que a caixinha que passa ali na máquina para ser envasada, ela tem que ter o mesmo tamanho, uma dimensão correta, porque é tudo um processo industrializado. Então, para vocês terem uma noção de espaço, dimensão, nada muito complexo, assim como matemática, a gente precisa saber regra de 3, vocês fazem regra de 3 também para química, então, precisa ter um pouquinho de matemática e física na faculdade, mas é simples. Não, Jéssica, não é cinemática, Jéssica, fica tranquila. Amém, Senhor. Agora eu vou vender meu peixe também, né? Aproveitar que estamos no ambiente químico. Agora, a química, realmente, para quem quer fazer um curso de farmácia, é muito importante, né? Tá? É muito importante. Né? Vai me fazer um medicamento com concentração errada? Óbvio que não, né? Então, só um exemplo. Então, infelizmente, ou felizmente para nós, a química acaba sendo muito... Claro, a biologia também, né? Mas a química acaba sendo muito importante. Bom, deixa eu ver se eu junto algumas perguntas aqui, que eu me perdi nas perguntas, né? Mas acho que essa aqui é legal. Essa aqui é legal. E a área de toxicologia, como é que fica na nossa querida farmácia? Então, a área de toxicologia é legal, que aí ela é mais voltada para essa parte que eu falei de bioquímica, da área de análises clínicas, entra também para essa parte forense, que eu vou explicar para vocês mais ou menos como funciona essa área mais voltada para a área forense, que o pessoal se interessa bastante. Hoje, a grande maioria das pessoas que querem trabalhar com a área forense precisam ser farmacêuticos e até outros profissionais de áreas da saúde, e geralmente para trabalhar nessa área é por concurso público, tem que aguardar abrir o concurso público, é feita uma prova, e aí depois que você é aprovado nessa prova, você fica, se eu não me engano, 1 ano estudando na academia de polícia, isso aqui em São Paulo, né, na CADEPOL, para depois você, já recebendo como um perito criminal, e depois você é
direcionado para os laboratórios do Instituto de Criminalística. Nesse Instituto de Criminalística, ele também tem vários setores, que você não pode escolher em qual setor você irá trabalhar, tá? Então, uma vez que você quer ser um perito criminal, você vai passar no concurso público e você vai ser direcionado para as áreas em que está precisando desse profissional. Me parece que, assim, se você é um excelente aluno na academia de polícia, porque você tem que fazer prova e tal, eles acho que até te dão uma chance de você dar uma preferência para a área que você quiser ir. Então, por exemplo, lá, eu quero ir para a área, por exemplo, de toxicologia, e aí ele vai te passar para essa área. Mas, geralmente, eles vão te encaminhar nos departamentos que têm uma maior necessidade. E aí você pode trabalhar desde, por exemplo, num laboratório de DNA. Como que é o laboratório de DNA? Eu não sei se vocês se lembram, teve um caso famoso, criminal, do caso dos Nardones, que o pai joga a menininha pela janela. Então, o que eles fazem? Os peritos criminais, por exemplo, eles vão até esse apartamento, e aí tem, então, um fotógrafo forense, que ele vai tirar fotos desse apartamento, que aí pode ser um perito criminal, isso pode ser um farmacêutico, que é a pessoa que vai no local de crime. Eles vão fazer coleta dessas amostras, depois isso vai ser enviado para esses laboratórios. Então, aí, por exemplo, o juiz, ele vai perguntar para o perito criminal, para o farmacêutico que está lá, essa amostra de sangue é compatível com a amostra de sangue desta vítima? E aí, então, vocês vão fazer análise de DNA e vão dar essa resposta para o juiz, dizendo se o sangue é compatível ou não. Aí o juiz, lá, junto com os advogados, vão tirar as conclusões em cima das respostas do que vocês analisaram para definir a punição, a causa, enfim. Mas o farmacêutico está lá dentro do laboratório para fazer essa análise de DNA. Por exemplo, no caso de toxicologia, houve um crime, a pessoa um caso de atropelamento, atropelou, eu preciso saber se a pessoa que estava dirigindo estava embriagado. Então, vai uma amostra de sangue para esse laboratório e o juiz vai perguntar: existe uma porcentagem de álcool nesse sangue que altere o comportamento e tal? E aí o farmacêutico, o perito criminal, vai responder através de análises dessa toxicologia para o juiz o que ele quer saber. Depois vem a decisão. Por exemplo, também podem trabalhar num laboratório de apreensão de drogas. Então, acontece uma apreensão no aeroporto de não sei quantos quilos de cocaína. Na verdade, isso vai chegar lá no laboratório, no Instituto de Criminalística, que vai perguntar para o perito criminal: esse pó branco que foi apreendido, né? Que substância química é? É cocaína? E aí vocês vão responder se é ou não. Então, é assim que funciona na parte da perícia criminal, na toxicologia, para a área forense, tá? Que existem laboratórios que fazem testes de toxicologia particulares, tal, existe também. E o farmacêutico pode trabalhar tudo nessa área aí da bioquímica, de análises clínicas. É necessário fazer estágio, ou mesmo que não seja, é recomendável. E as faculdades facilitam isso, ou melhor eu fazer um curso noturno para fazer estágio diurno, porque se eu faço diurno, não tenho horário para trabalhar. Entendi. Normalmente a faculdade, ela exige um estágio obrigatório, que você tem que fazer em todas as áreas que o farmacêutico pode atuar. Então, você vai ter que entregar um estágio na área de indústria, aí dentro da indústria pode ser em qualquer setor, desde que seja dentro de uma indústria farmacêutica, na área de drogaria, na área de manipulação e na área de bioquímica, na área de análises clínicas, tá? E aí existe uma quantidade de horas para você entregar esse estágio. Geralmente as faculdades, elas facilitam bastante a carga horária a carga horária não, a carga horária é uma carga horária que a faculdade vai impor para vocês, mas facilita a entrada de vocês para um estágio. Existem empresas que são credenciadas também na faculdade, que aceitam esses estagiários para dar oportunidade
para vocês, então, geralmente, as faculdades, elas facilitam. Eu sei de algumas até, porque até de estagiárias minhas, né, ou de funcionários que eram estudantes de farmácia, eu percebi que aí já trabalhava na farmácia, mas precisa fazer o estágio nas outras áreas. Aí eu sei que conseguia fazer algumas horas na própria faculdade, nessa área de drogaria ou nessa área industrial, para poder entregar essas horas obrigatórias. Agora, no meu ponto de vista, quanto mais estágio vocês fizerem e o quanto antes vocês fizerem, é muito melhor, ainda mais na área de farmácia, porque existe uma quantidade tão grande de áreas de atuação que vocês podem fazer, que quanto mais estágio vocês procurarem e acharem uma diversidade de campos, você facilita para vocês decidirem o que é que deixa vocês mais confortável, o que é que vai deixar vocês mais felizes para trabalhar futuramente. Então, quanto mais estágio você fizer, mais próximo da realidade você fica. Legal. Eu tinha uma pergunta que eu achei curiosa aqui, é da Ana Carolina. Achei curiosa porque eu não sei se eu entendi. Ela fez, eu vou ler a pergunta dela. Você considera essa área, acredito que seja a área farmacêutica, mais perigosa ou isso é um mito? Eu achei curioso. Acho que depois ela escreveu a área forense, o perigoso a área forense. Desculpa, Ana, eu disse. É isso, não é, talvez Ana? ela tenha perguntado em cima do que você falava e... É isso, Ana? Que área isso, que é? é isso mesmo. Nós, Ana. É a área forense, ela escreveu. Olha, Ana, eu sou amiga de muitas peritas criminais, já conheci também algumas, eu não tenho uma amizade próxima com algumas que faziam local de crime. O local de crime, eu confesso que é um pouco mais complicado, né? Uma coisa é o que a gente vê ali na TV, ou que a gente brinca assim, falando, parece que tudo é CSI, sabe? Aquele seriado de TV americano, que o cara põe uma gota de sangue e consegue detectar todos os bandidos nos Estados Unidos. Não é assim aqui no Brasil. E a gente não está falando só de locais de crimes desses de você ir no apartamento dos ladrões, o cara vai subir favela, né? Então, existem algumas situações que são mais complicadas, mas já conheci peritos de local de crime que eram muito realizados no que faziam e gostavam muito. Mas veja bem, quando você vai para essa área forense, eles também dão como que eu posso dizer? É claro que eles vão encaminhar o seu conhecimento da sua profissão para um local mais correto, para uma área mais específica. Então, geralmente, o farmacêutico, ele acaba ficando dentro do laboratório. E aí, é perigo zero. É ser um funcionário público. O único perigo é ser funcionário público. É ser um funcionário público que vai trabalhar ali dentro do laboratório com as análises, tem aqueles prazos para responder, muitas vezes porque é para juiz, né? Mas dentro do laboratório, perigo nenhum. E as minhas amigas que são peritas criminais, eu tenho uma amiga que trabalha há muitos anos no laboratório de DNA aqui de São Paulo, e a Célia também, a amicíssima minha, foi parceira também de trabalho com a gente, que trabalha também muitos anos no laboratório de toxicologia, trabalhou no IML, no Instituto Médico Legal, e são, assim, profissionais super realizadas, muito felizes com a profissão e perigo zero. Tá difícil aqui, eles perguntam muito. Vamos devagar aí que eu me perco aqui. Pediu as perguntas agora. Eu pedi perguntas, mas não era tanto assim que eu pedi, eles entenderam mal. Você pode falar um pouco sobre a atenção farmacêutica? Essa é legal, da Beatriz. O que é uma atenção farmacêutica? A atenção farmacêutica, ela pode também funcionar em várias áreas, mas geralmente ela acontece ali dentro da drogaria, né? Então, quando você vai fazer a dispensação de um medicamento, você promove uma atenção farmacêutica que é justamente orientar o uso correto daquele medicamento. Então, muitas vezes, são explicações que você dá de
melhor horário para tomar esse medicamento, se deve ser tomado em jejum ou junto com o alimento, sinalizar esses medicamentos. A gente vê que o farmacêutico de drogaria ele tem bastante dificuldade com os idosos, que tomam uma grande variedade ali de medicamentos, e aí se perde nos horários, nas caixinhas, então a gente consegue identificar essas caixinhas para eles. Isso é um serviço do profissional farmacêutico. E hoje ainda, dentro da atenção farmacêutica, foi o que eu falei para vocês, na minha época isso não existia, e hoje já existe, que é o farmacêutico poder prescrever ali na drogaria alguns medicamentos, estão dentro de alguns sintomas que é relatado ali por farmacêutico dentro da drogaria, ele pode fazer essa atenção farmacêutica e pode prescrever o medicamento. Na farmácia de manipulação é a mesma coisa, a gente faz uma dispensação de medicamento com atenção farmacêutica, que é explanando todas essas dúvidas em relação aos medicamentos, e dentro também dos hospitais, tá? Ali dentro do hospital, o paciente que está internado, que ele tem uma queixa em relação ao medicamento, tudo isso pode ser feito, elucidado, explicado, ponderado, tudo com o farmacêutico. Legal. Mari, peraí que a Gabriele está me ameaçando aqui pelo jeito, eu vou ser crucificado daqui a pouco. A Gabriele fala o seguinte: não esquece, professor, de perguntar do mercado de trabalho. E aí tem a Giovana que quer saber, e afinal, essa área de farmácia é bem remunerada? Então vamos misturar mercado de trabalho com remuneração, com prazer em trabalhar, tá? Tudo isso. Vamos lá. Tá. Olha, é aquilo que a gente costuma falar, tá vendo? A gente nunca nem acredita. Antigamente a gente falava assim, né? Nem que aconteça uma pandemia, porque a gente imaginava que não ia existir, e existiu. Então, até que se aconteça uma pandemia, o único setor que não vai parar nunca, para nada, são aqueles famosos serviços essenciais que a gente aprendeu, e a farmácia está dentro disso, o farmacêutico está dentro disso, porque toda a população precisa, aconteça o que acontecer, de alimento e saúde. Então, a farmácia não vai parar nunca, Mariana, né? Então, eu acredito, sim. Deixa eu te interromper. Diga para eles que até hoje você não parou de trabalhar na pandemia, né? Não, todo mundo ficou em home office, não é? Eu brinco com todo mundo, na verdade, a gente não parou de trabalhar, a gente tinha medo, mas a gente tinha com medo mesmo, porque foi o que a gente escolheu, né? Então tem que fazer. E tem o lado bom disso, porque é um mercado que vai sempre, constantemente estar em crescimento. As doenças não vão parar por aí. A gente precisa muito de pesquisa, a gente precisa melhorar muito. Foi até a pergunta do início, em relação às produções de medicamentos nacionais, são boas, mas a gente ainda tem muito para melhorar, a gente tem muito para valorizar aqui dentro do nosso país e poder oferecer. As pessoas aprenderam a se vacinar, olha que coisa maravilhosa. Então, eu acredito que vai ser sempre uma profissão em constante crescimento, então o mercado de trabalho sempre vai estar ok, sempre vai estar ótimo, e eu vejo também pelos meus amigos de faculdade, não tenho nenhum que esteja desempregado, todos trabalhando, todos bem remunerados, então eu observo que é uma profissão que está em crescimento e que abrange aí muita coisa. Em relação à remuneração, o que eu posso dizer? Hoje, por exemplo, um farmacêutico recém-formado, que vai receber, por exemplo, um piso salarial, ele está por volta de R$ 3.800 a R$ 4.000, um piso salarial, tá? Aí dentro da indústria, existem vários patamares para você ir crescendo, tá? O bom é isso, porque dentro da indústria você precisa, por exemplo, de vários farmacêuticos atuando. Então, eu vou trabalhar em assuntos regulatórios, aí eu até costumo brincar, eu não sou da indústria, mas eu tenho, por exemplo, uma amiga minha, farmacêutica, ela fala, eu trabalho dentro de assuntos regulatórios, só que na AXE, na AXE, ela cuida, por exemplo, apenas de 4 medicamentos que são produzidos lá, no departamento dela de assuntos regulatórios. Ela é uma gerente, ela tem, acho que 8 farmacêuticos que ela tem que cuidar. Então, com ela, são 9, 10 farmacêuticos cuidando apenas de 4 medicamentos da AXE. Então,
é uma imensidão, é uma quantidade gigante de farmacêuticos trabalhando dentro da indústria, e eles têm o crescimento deles lá interno. Então, eles começam desde estagiário, trainee, plênior, sênior, e assim vai. Então, você sempre tem um crescimento de carreira, tá? E, sim, dentro dessas áreas que a gente escolhe, a gente percebe que algumas são mais remuneradas do que outras. Então, por exemplo, se eu for comparar, eu quero trabalhar com controle de qualidade, ou eu quero trabalhar com produção, você vai ser um pouco menos remunerado se você fizer uma escolha para partir para uma pesquisa clínica, para assuntos regulatórios. Então, existe também essa diferença dentro da área. Mas aí vai também um pouco do que, às vezes não é só o valor financeiro, mas é o que é a sua característica do que você gostaria de trabalhar. Não adianta falar, eu vou escolher assuntos regulatórios porque eu vou ganhar mais do que se eu trabalhar dentro de um laboratório. Tá, mas você gosta de trabalhar com a papelada, você gosta de responder para a Anvisa, você gosta de entender sobre legislação, ou não, você é uma pessoa de laboratório que gosta de análise, verificar teor de processo, aprovar os lotes. Então, vai também um pouco do que o que você quer atuar, mas que dentro da área da farmácia existe também diferenças de remuneração, existem. Legal. Escuta, essa acho que é uma pergunta interessante. A Márcia pergunta para você. Dentro do. Não sei se você está atualizada a esse nível também, né? Mas você disse, eu estou tentando traduzir. Você disse que quando eu faço farmácia, me dá várias opções. Né, a manipulação, a farmácia, vamos dizer assim, tradicional, a indústria, análise clínica. Eu tenho que escolher isso dentro da faculdade ou eu saio para tudo e quando eu tiver formado eu vou trabalhar onde eu quero? Tá? É assim, quando eu fiz faculdade, dentro da farmácia, chegava um determinado momento, que era no terceiro ano da faculdade, que eu tinha que fazer a opção de se eu ia fazer indústria ou se eu ia fazer bioquímica, né? Até por isso que o nome da profissão era farmácia e bioquímica, porque aí você tinha essa opção. Hoje já não existe mais. Hoje todos os cursos de farmácia, a gente fala que ele é generalista, ou seja, quando vocês se formarem, vocês podem tanto atuar na área de indústria como na área de bioquímica, para a parte de análises clínicas. Vocês não precisam mais fazer essa escolha. Agora, também, pelo que eu entendi da pergunta dela, é a respeito da especialização. Não há necessidade de fazer uma especialização. Então, por exemplo, eu me formei, quero trabalhar, por exemplo, com a farmácia de manipulação, com a farmácia magistral, como a Mariana trabalha. Não há necessidade de você ser especialista nisso. Mas tenham consciência de que, com certeza, vocês irão fazer uma especialização, porque hoje o mercado exige isso de vocês. Hoje, quanto mais informação você tiver, quanto mais conhecimento você tiver da área, mais você cresce, mais você conquista o seu lugar dentro daquela área, daquela profissão. Então, dificilmente, eu acho que em qualquer área, você vai fugir de, depois de uma faculdade, você fazer uma especialização, uma pós-graduação, assim como os cursos de línguas, que hoje é inevitável, que a gente se forme e não saiba falar uma língua estrangeira, um inglês, um espanhol, até por conta da profissão, que a gente vai trabalhar muitas vezes na indústria, com multinacionais, medicamentos importados. Então, a gente precisa ter toda essa preocupação de conhecimento para poder cada vez mais ser melhores naquilo que a gente faz. Legal. Bom, eu não deixo de ser professor, então, se me permite voltar numa questão antiga, né, numa pergunta anterior, né, aquela parte da remuneração. Eu costumo dizer nas minhas palestras, até sábado fiz uma sobre isso, que eu acho que a profissão é algo que está dentro de nós.
Às vezes a gente nem sabe que ela está lá, né? E às vezes, num certo momento, num certo estalo, ela aparece, né? Para uns, já aparece desde que nasce, né? Nós temos uma outra filha, né, que nasceu, né? Primeiro brinquedo que ela teve a capacidade de pedir foi um joguinho de dentista. E hoje ela é dentista. Então, agora, outros, né, surge num tempo. Agora, quando sai de dentro e você exerce aquela profissão que saiu de dentro de você, que saiu do seu coração, vamos usar essa metáfora, não tem preço, não tem salário, né? Você vai ser feliz, você vai estar exercendo uma profissão que te realiza, né? Eu sempre uso esse exemplo. Quando você ouvir a música do Fantástico, não vai dar frio na barriga, porque amanhã é segunda-feira, né? Então, isso aí o dinheiro, né, vem naturalmente, né? O econômico vem, porque quem trabalha numa profissão com prazer, com amor, se dedica, não para de estudar, se aplica, e é claro que quem tem que remunerar o chefe, o dono da farmácia, o chefe e não sei o quê, obviamente vai reconhecer isso e sempre vai reconhecer financeiramente. Então, acho que, né, a gente nunca, não tem, né, não há parâmetro, não há limite de valores. Existe o profissional dedicado, apaixonado, competente, e aí o prêmio financeiro vem automaticamente. Não é isso, Mariana? É isso mesmo. A Tudo que a gente Giovana. faz com dedicação, a recompensa vem. Vem, lógico que vem. A Giovana ainda está ela está em dúvida ainda, ou ela não, a diferença da biomedicina e a farmácia. Tá. É assim, eu costumo brincar, que quando existe essa dúvida da biomedicina e da farmácia, eu falo, faz farmácia. Primeiro, porque eu gosto de farmácia. E segundo, que é pelo fato de tudo isso que eu expliquei para você. Quando você fizer farmácia, você lá no meio do caminho, se não quiser trabalhar com análises clínicas, né, que é o que eu acredito que o biomédico faça, você tem uma imensidão de outras coisas para escolher. Você pode trabalhar na farmácia magistral, na indústria, com legislação, com pesquisa e desenvolvimento, controle de qualidade, farmácia hospitalar, forense, é uma imensidão de coisas. Então, eu acho que é menos arriscado de você escolher uma profissão que você só possa trabalhar com análises clínicas. Aí eu peço desculpa para os biomédicos, porque eu não fiz biomedicina. Eu não sei se o biomédico só trabalha com análises clínicas. Pode ser que ele fale para você, não, mas o biomédico também pode fazer X, Y, Z também. Eu não sei. Na minha concepção, biomédico só trabalha com análises clínicas. E farmacêutico trabalha com análises clínicas, mas isso e aquilo. Então, se eu tivesse nesta dúvida, eu escolheria fazer farmácia, porque se eu mudar de ideia no caminho, que foi o que aconteceu comigo, eu entrei convicta, achando que ia trabalhar só com cosméticos, e fui para uma área de manipulação, com medicamentos, enfim. Agora, vá no encontro, não sei se já foi, faça o encontro com o biomédico, porque ele vai conseguir explicar melhor também quais são as áreas que um biomédico pode trabalhar. Mas, em termos de, se for pensando só na análise clínica, o farmacêutico pode tanto quanto o biomédico. Eu fiquei até aqui porque tinha uma pergunta, eu não sei pronunciar o nome, ou se é só Lorena, é Lorena que termina com H, Lorena, talvez, ou Lorena. Ela fez uma pergunta que eu falei, eu vou deixar essa pergunta rodar aí, não vou responder, ela vai ficar braba comigo, mas não vou responder. Ela queria saber o seguinte, você gosta do que faz, Mariana? Eu acho que ela viu o seu olhinho brilhar, mas... Olha, eu sou suspeita porque eu sou uma apaixonada pelo que eu faço. Eu sou uma apaixonada por trabalho. Isso a minha mãe diz que está no sangue também, porque o meu pai é um apaixonado pelo trabalho e eu também sou. Eu vivo pela minha farmácia e
Olha, eu posso dizer que são poucas coisas que eu tenho na vida que são tão gratificantes quanto ser farmacêutica, trabalhar na farmácia, e ainda eu fiz uma opção de fazer medicamentos para animais. Eu sou uma apaixonada também por animais, então eu consegui unir aí totalmente a minha vida do útil ao agradável com isso. Então eu sou, sim, completamente realizada na minha profissão. Não tenho dúvidas, e se eu tivesse que escolher de novo, eu escolheria ser farmacêutica. Na faculdade de medicina tem alguma matéria que é a chatice, falar essa derruba qualquer um, essa, sei lá, ou vamos eu resumir na pergunta agora me perdi aqui, né? Da Beatriz, a sua maior dificuldade na faculdade? Olha, eu acho que a maior dificuldade é exatamente isso que eu falo para vocês. A faculdade, ela é extremamente exigente, justamente por essa imensidão de áreas que a gente pode trabalhar. Então, nem sempre a gente se identifica com todas as matérias que tem lá. Então, é maçante, tem que estudar muito, é pesado, é difícil, porque você tem que entender um pouco de tudo, desde parte de legislação, desde parte de produção, laboratorial. Então, é muita informação, é carregado. Então, acho que a maior dificuldade é essa. A faculdade em si é maçante, mas depois você tem aquela garantia no futuro de você ter emprego em qualquer área, dentro de uma indústria farmacêutica, por exemplo, é uma imensidão de áreas que você pode atuar. Legal, que bom. O que é a Gabriela? A Gabriele colocou aí para o pessoal que acho que ela pesquisou as regulamentações, né? As regulamentações, perdi aqui, andou aqui, da área de De atuação, atuação. né? Lá no CFF, no Conselho Isso, é o Federal. Conselho Federal de Farmácia. É muito legal, porque é exatamente isso. Nem eu, Gabriele, consigo falar todas as áreas que o farmacêutico pode atuar, porque são muitas mesmo. E cada vez eles atualizam mais e mais. Por esses dias mesmo eu conheci uma moça que é farmacêutica e ela tem uma clínica de estética. Ela quem faz a parte de aplicação de enzimas, colágeno, limpeza de pele, e ela tem essa licença por ser farmacêutica. Ela fez um curso para tirar essa licença, mas é uma das áreas que o farmacêutico pode atuar, que na minha época nem existia isso, até como o farmacêutico ser prescritor, na minha época também não tinha, não podia. Então é legal mesmo acessar para ver essas áreas de atuação, porque são muitas, e aí nem eu acho que consigo transmitir todas para vocês. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, quer saber, no caso aí, na sua área específica, né, para animais, você manipula todo e qualquer medicamento para animal? Eu tenho um gatinho aqui em casa que está meio rouco. Então, as espécies que a gente pode manipular uma diversidade de espécies, então pode ser para cão, gato, aves. O que a legislação não nos permite manipular são medicamentos para animais, que a gente fala animais de corte, ou de que a gente vai consumir os seus derivados, tá? Então, por exemplo, para um boi, que ele vai ser um animal para abate, ou para uma granja, onde que a gente tem galinha, que vão ser animais de abate. Para esses tipos de animais, eu não posso manipular, por conta de eu não conseguir comprovar o quanto de resíduo do meu medicamento fica depositado nessa carne desse animal, ou o quanto vai ser excretado nesse dos seus derivados, né? Então, eu tenho essa limitação, mas vamos dizer que animais de companhia, todos eles eu posso tratar, inclusive animais silvestres. A Farmabichos produz medicamentos para os animais do zoológico, então é uma gama muito grande. E os medicamentos que a gente pode manipular também é uma variedade.
existe uma legislação de que alguns que estão sob forma de patente, assim como funciona na indústria do similar, do genérico e do referência, quando referência está sob patente, ela não pode ser manipulada na forma de genérico ou similar, assim como não pode ser manipulado. Então, tem alguns ativos que não existem disponíveis para a farmácia de manipulação, mas há também uma diversidade de medicamentos, como antibióticos, anti-inflamatórios, antiarrítmicos, e assim vai. Eu tenho uma pergunta aqui da Ana, que eu não entendi direito. Ela pergunta, é o farmacêutico que faz concurso público? Eu não sei o que ela quis dizer com esta pergunta. Existem concursos públicos que o farmacêutico pode participar. Agora, não sei se é isso que ela quis dizer. Assim como eu expliquei da área forense, né? Para você ser um perito criminal, você precisa passar pelo concurso público para se tornar um perito criminal. Então, tem algumas áreas que sim, precisa ser aprovado, precisa ter o concurso aberto e passar em prova. Aí, né, concurso público. Uma vez eu andei lendo, tem alguns concursos públicos que você tem que ter curso superior, né? Não, chega nesse nível. Aí o cara foge da característica dele, né? Uhum. Tá? Ele foge, mas até tem esse tipo de coisa. Deixa eu ver aqui. Gabriele, você acha que a competitividade é muito grande por ter algumas vagas que abrangem outros bacharéis? Deve ser nessa esquema aí do concurso público para forense. Normalmente, por exemplo, para a área forense, eles abrem também para enfermeiros, médicos. Agora, é claro, a prova ela é direcionada para essa área. Então, o farmacêutico ele acaba se destacando na prova porque vai fazer justamente perguntas sobre análises, que é o que vocês aprendem na faculdade. Então, acaba querendo ou não favorecendo mais, por exemplo, a categoria dos farmacêuticos, se é para uma área forense, que vai trabalhar laboratorial, né? Então, vocês têm já a bagagem, o conhecimento nas questões ali do concurso público. Essa é uma pergunta que é bastante comum, Mariana. A Ágata, ela está no primeiro ano do ensino médio ainda. E ela diz que ela gosta muito de biologia e química. Então, há uma tendência dela para a farmácia. E ela pergunta, seria mais vantajoso continuar, né, no ensino médio? Eu estou tentando entender, né? Ou continuar no médio ou passar por um curso técnico de química, né, desde o começo, quer dizer, normalmente eles têm essa dúvida, né? Eu faço um curso técnico de química, eu vou estar mais bem preparado para chegar lá na faculdade. Eu acho que eu posso responder em parte. Um minuto, Mariana. Agatha, é um complexo, né? Talvez, com certeza, quando você estiver na faculdade, você talvez tenha um pouco mais de prática de química, né? Um pouco mais de prática de laboratório de química, né? Porque no curso técnico, com certeza, você teria ou terá mais aulas de química. Mas primeiro que você tem que passar por um vestibular para entrar numa faculdade de farmácia, né? E o vestibular aí compreende, né, não só química, como todas as outras matérias. Então, hoje, os cursos técnicos, infelizmente, eles acabam deixando um pouco a desejar na parte da preparação para se poder entrar numa faculdade, né? Talvez, quando está lá dentro, existe alguma coisa, um pouco mais de habilidade, né, do técnico em relação aos outros. Mas eu não acredito que seja muito diferente, porque eu até respondo se fosse uma pergunta para uma engenharia química que eu sou, né? Eu falei, não,
continua no ensino médio, o técnico em química não vai te facilitar tanto assim, eu diria, num curso de engenharia de química. Agora, num curso de farmácia, é a Mariana que diz. Não, eu concordo com você. Eu acho que não vai ser, talvez, uma facilidade maior na faculdade com as provas de química, vai ter uma facilidade maior porque vai estar mais embasada por ter feito o técnico em química, mas é exatamente isso. Tem que pensar que antes disso tem o vestibular, e aí precisa saber para ser Travou. aprovado no vestibular. Como que você vai Mariana, aprender? Opa, aqui, Mariana, travou um pouco e volta. Você travou. destravou agora? Destravou, pode ir. Então tá. Mas é mais ou menos isso que você falou mesmo. Eu acho que não vai conseguir tanta diferença na faculdade e pensar no vestibular, né? Que pode ser que aí deixe a desejar para ser aprovado no vestibular. Senão, não vai acertar a pergunta de espelho no vestibular. Então, é melhor, eu acho que seguir. Esse é o problema, né? O vestibular acaba sendo a porta. Deixa eu pegar a Beatriz aqui. Beatriz queria, ela está mais. A Beatriz deve gostar muito de batom, perfumes, cremes e etc. Ela falou, ela queria saber um pouco mais como é que é esse módulo da cosmetologia na faculdade. Tá. É, aquela história. Aí sim, quando você quiser ir para a área de cosmetologia, você aprende isso na faculdade, tá? Você vai ter uma matéria só sobre isso. Aí, se você decidir, não, eu quero mesmo ir para a área de cosmetologia, é aquela história, procurar estágios já nessa área, porque também normalmente quando a gente pega um estágio já na área que a gente quer fazer, é muito mais fácil para depois você entrar no mercado de trabalho nessa área que você já estagiou, porque obviamente quem está contratando prefere, por mais que eles falem assim, não precisa experiência, se você chega com um currículo que você já tem uma noção daquilo, é claro que eles vão dar preferência para você. Então, você aprende na faculdade como qualquer outro módulo, você aprende o método de produção desse cosmético, quais são as características, as especificações que ele tem que ter, e vai aprender tudo sobre ele, legislação, se ele é de grau 1, se ele é de grau 2, como que você tira a licença da vigilância, os que precisam e os que não precisam ter esse tipo de licença, o controle de qualidade desses cosméticos, o método de produção, enfim, você vai aprender sobre tudo desses cosméticos. Eu não sei se ainda tem, eu vou te falar que na minha época tinha, porque eu também, quando eu fui fazer, gostava muito de cosmetologia, mas dá uma procurada, eu sei que a faculdade é em Morumbi, ela tem, não foi a que eu fiz Oswaldo Cruz, mas aí em Morumbi, naquela época, tinha o curso de farmácia, e ele tinha, junto com o curso de farmácia, a faculdade de farmácia, um tecnólogo em cosmetologia, e eu achava super interessante, porque aí parece que você já tira um tecnólogo em 2 anos, você pode atuar nessa área de cosmetologia como um técnico e dar continuidade na faculdade com ênfase em cosmetologia. Que se, eu estou decidida, é isso mesmo que eu quero, dá uma olhadinha sobre essa faculdade, porque eu acho bem interessante, porque naquela época tinha esse diferencial, não sei se hoje ainda tem, mas se já está decidida para esse processo, acho super legal. Legal. Bem, Mariana, acho que podemos agradecer a sua presença mais uma vez aqui, né? Já estamos abusando muito de de você principalmente, né? Mas muito obrigado, ficamos muito contentes, pelo menos da parte do Singular, ficamos bem contentes, espero que a moçada gostou. Olha, o Paulo Roberto está mandando os cumprimentos aí, agradecendo, o Paulo é um dos nossos diretores aqui, né? Está agradecendo aí a você, né? Por esse trabalho, por essa orientação aos nossos alunos, e eu espero que vocês, queridos alunos, tenham gostado, tenham, tá? Pelo menos aquela vontadezinha tenha aumentado, né? Tenha aumentado. Então, já amanhã vão acordar cedo e falar, vou estudar mais, porque agora eu serei o farmacêutico ou a farmacêutica do ABC.
Legal. Obrigado, Mariana. Foi um prazer tê-la aqui, tá? Obrigado. Eu que agradeço o Deixou o convite mais pai uma mais vez. orgulhoso do que nunca. Obrigado. Obrigada mais uma vez pelo convite. Como eu sempre falo, obrigada, Paulo, pelo convite. O Paulo sempre faz questão aí de me convidar para os eventos aí, desde das nossas causas animais até essa parte do encontro profissional, né, Ô, Paulo Paulo? aí. Muito obrigada. Muito legal a sua conversa, viu? E olha, muito elucidativa. Adorei. Ah, que Parabéns. bom, que bom. E aí eu deixo também que, para quem precisar, dá uma digitada ali no Instagram, porque hoje tudo a moçada procura pelo Instagram, só colocar Farma Bichos ali na busca, tem um link de contato com a farmácia. Se vocês quiserem conhecer a farmácia, me conhecer pessoalmente, pode mandar lá um WhatsApp que elas direcionam para mim. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição para esclarecer. Podem ir lá conhecer a farmácia, ver o laboratório. Eu coloco para trabalhar, entrou lá, eu coloco para trabalhar, tá bom? Vocês, a gente sempre tem um espacinho para alguém lá fazer alguma coisinha. E aí entrem lá, conheçam a farmácia, porque assim fica um pouquinho mais próximo de vocês também, para vocês terem uma ideia do que é uma farmácia de manipulação. É uma coisinha mínima da quantidade de coisas que vocês podem fazer, mas é uma maneira de que eu posso ajudar vocês. Legal. Obrigado, Mariana. Boa Valeu, noite a Mariana. todos. Muito obrigado. Valeu, obrigado, Tchau, Paulo, pela obrigada. entrada. Boa Obrigado. noite. Boa noite, Boa boa noite. noite, boa noite. Pronto, Mariana. E aí, tudo bem, querida? Tá faltando um. Fica Ana Beatriz ainda, não sei, mas tudo bem. Tudo bem? Tranquilo? Pronto. Tudo tranquilo. Deixa eu desligar. Peraí, deixa eu parar a gravação.